Olá, pessoal, estamos de volta aqui do estúdio VIP/podcast da edição 90ª do Silk. E eu estou aqui muito feliz e emocionada em poder ter com a gente a pastora Tânia Tereza, que ela é juíza aposentada, pastora e escritora. Seja bem-vinda, pastora. Muito obrigada por esse carinho, essa recepção calorosa e esse momento especial. Muito obrigada por isso. Então, antes de a gente entrar falando do Silk, vamos falar um pouquinho da senhora, da sua história, da sua trajetória, até chegar no Silk? Sim, pode ser. E eu já vou anunciar o meu canal oficial no YouTube. Com certeza. Saber a história com detalhes. Isso. Né? Na verdade, eu nasci na cidade de Aquidauana, Mato Grosso do Sul, uma cidade muito pequenininha, escondidinha no Brasil. E ali uma história de uma família muito disfuncional, uma família onde a mãe usava drogas, o pai era promíscuo. Filhos podem ser abandonados na rua, mas às vezes eles são abandonados dentro de casa. Né? Verdade. E essa falta de atenção, falta de cuidado, essa vulnerabilidade resultou em abuso sexual na infância, resultou em necessidades emocionais, espirituais e financeiras. E por conta disso eu acabei indo para o lixo, catar metais no lixo da cidade de Aquidauana. Eu catava ferro, cobre, bronze e alumínio, que tudo virava dinheiro no ferro velho da cidade. E isso supria minhas pequeninas necessidades de menina. Mas em compensação gerou enfermidades de muitas ordens. O lixo de Aquidauana tinha sujeira da cidade inteira. Gerou também uma carência muito grande, porque muitas vezes no lixo eu me perguntava por que eu estou aqui, né? Por que minha mãe está em cima de uma cama e não cuida de mim, por que meu pai está sempre bem arrumado, bem enfeitado e não olha para mim. Gerou abuso sexual, o homem que vendia drogas para minha mãe foi o meu abusador. Eu costumo dizer para os pais o seguinte: quando você não abraça seus filhos, tem um pedófilo que abraça. É verdade. A carência que essa criança tem de um toque, de uma palavra amiga, um amável, alguém que tem outras intenções vão fazer isso com ela e vai acabar trazendo para essa criança uma pseudo-aceitação. Na verdade é um assédio, né? Mas sim, parece que é aceitação e todo mundo precisa de aceitação. Todo mundo precisa sentir que pertence a alguém, um pertencimento é uma necessidade nossa. E aí o abuso sexual foi terrível na minha vida, porque você quando tem um trauma dessa natureza, ou você pende para a direita ou para a esquerda. Eu falo que o prumo se desfaz. Quando você constrói uma parede, você precisa ter um prumo para ela sair reta. É verdade. E quando falta um prumo, a parede entorta. E uma criança abusada sexualmente, ou ela se torna introspectiva, se torna com uma depressão, incapaz de conviver com as pessoas, parece um bichinho escondido, ou ela se torna rebelde, ela quer agredir todo mundo. Ela foi ferida e porque ela foi ferida, ela quer ferir também, né? E eu me tornei rebelde, eu me tornei insuportável, eu agredia todo mundo, empregadas dentro de casa, professora, e com isso ia reduzindo até a aceitação. Aí ninguém quer chegar perto de uma menina rebelde, já é suja, porque diziam você é porca, porque de qualquer maneira cheirava lixo, sim, né? Sim. E agora rebelde. E também pela incapacidade dos pais, pela vida que eles viviam de fazer qualquer coisa por mim. Eu tinha uma deficiência, era deficitária na escola. Não conseguia acompanhar a turma e isso trazia muita vergonha para mim. Vergonha e humilhação, porque era muito humilhada, porque não faz tarefa, porque não acompanha a turma. E aí eu tive 2 anos de depressão. Você não acredita, mas adolescentes têm depressão. Eu fiquei dos 12 aos 14 anos trancada dentro de um quarto. Nossa. Com depressão, E quando saí daquele quarto, nós fomos para uma outra cidade, não era mais Aquidauana, era Guia Lopes da Laguna. Na minha cabeça eu imaginei nova cidade, nova vida, novo tempo, vai dar para fazer algo novo. Eu queria voltar a estudar. Eu tinha uma sede, não sabia eu naquele tempo, hoje eu sei, mas eu tinha uma sede de aprender, né? E aí chega naquela outra cidade, não mudou nada, continua tudo igual, a mãe acha outra pessoa para fornecer drogas e o pai acha outro prostíbulo para frequentar.
E até que uma noite de Natal, meu pai leva uma prostituta para dentro de casa. Nossa. E ele se deita com essa prostituta na minha cama. E eu tinha saído para passar a noite de Natal numa casa de outra família, procurando fazer amizades depois de tudo que tinha passado. E voltei quando eu me senti desconfortável na casa daquela família, porque eu não tinha família, tudo que eu via lá era o certificado que eu não tinha, na verdade. Pai abraçando o filho, mesa bonita. Ainda mais noite de Natal, que é família, né? Mesa bonita, minha mãe drogada no meu quarto, na casa dela, e meu pai no prostíbulo, e eu fiquei muito mal, me senti muito desconfortável. E voltei para casa, antes da hora prevista. E eis que eu encontro meu pai com a prostituta no meu quarto, na minha cama. Nossa, que situação. Foi a gota d'água. Eu diria que ali desabou tudo, porque foi acumulando, vergonha, dor, humilhação. Mas naquele dia eu acho que eu endemoniei. Eu quase tenho certeza disso. Eu queria matar o meu pai. Quantos anos a senhora tinha nessa época? Eu tinha 14. 14. A menina sai, se embrulha num lençol, sai correndo, desesperada, coitada. E o meu pai tentando vestir a roupa íntima dele, a cueca, saiu meio se arrastando, e eu corri na cozinha, peguei uma faca e vim para matar o meu pai. E eu mataria se eu pudesse. Não consegui porque ele era muito grande. Eu sempre fui pequenininha, eu saí com a minha mãe, miudinha. E ele, um homem muito grande, muito forte, ele segurou a minha mão e eu dava facadas no ar, assim. Queria furar o olho, queria furar o peito, queria furar qualquer coisa. Não consegui matar o meu pai, só consegui fazer um escândalo, porque gritaria, eu te mato, eu acabo com você. Noite de Natal, todo mundo acordado na vizinhança, nas suas festas, né? Todo mundo correu lá em casa. Imagina. De repente eu me vi numa sala cheia de gente, e eu gritando em alto e bom som a minha miséria, porque naquela hora eu disse tudo que eu nunca tinha dito até então. Eu não sabia se meu pai era promíscuo porque minha mãe se drogava, eu não sabia se ela se drogava porque ele era promíscuo, eu não sabia de que era a culpa, entre aspas. E eu comecei a gritar, e ela acordou, ela estava dormindo, ele estava com a prostituta em casa e ela dormindo drogada no outro quarto. E eu comecei a gritar, e quando ela veio na sala, eu falava, você é culpada, porque você só dorme, você não vê a vida passar, você não vê nada acontecer. E ela estava dentro de casa? Ela estava dentro de casa. Nossa. E eu gritava para ele, você não vale nada, você não respeita ninguém, você nunca respeitou a sua família. E ali eu gritei o meu abuso, que era segredo meu e da minha mãe só. Eu nunca havia contado para ninguém, só para ela, ela não acreditou. Não examinou meu corpo, eu fiquei com muita raiva, me tornei rebelde, mas eu não tinha dito para ninguém, aquilo era um segredo. E aí eu comecei a gritar para ele, você não sabe, mas enquanto você está no meio das pernas das mulheres, aconteceu isso assim comigo. E eu contei detalhes do meu abuso, contei o que aconteceu, contei tudo que aquele homem fez comigo, com muita ira, eu vomitei aquilo. Quando terminou, que eu olhei em volta, eu vi o tanto de gente que tinha na sala. E na hora, eu entendi que eu tinha exposto a minha história para um público enorme. E a história dos meus pais também, para um público enorme. Na hora da ira, eu vomitei tudo aquilo. E aí eu pensei, acabou para mim. Porque quando fomos para aquela outra cidade, eu pensei, vai ter a oportunidade de começar do zero. Ninguém me conhece, ninguém conhece meu pai, ninguém conhece minha mãe. Nós vamos chegar como ilustres desconhecidos aqui, uma cidade pequena, né? E aí, naquela hora, todo mundo ficou sabendo de tudo. A senhora expôs na frente de todo mundo que era estranho, né? Que era estranho e que com certeza ia virar uma fofoca na cidade, sim, né? E a reação do seu pai quando a senhora falou tudo? Ele saiu de casa, ele terminou de se vestir, saiu correndo. E eu fui pro quarto e eu cortei os 2 pulsos. Nossa. Meu. É meio doido, né? Ou eu mato ele ou eu me mato. Ou me mato. E aí, eu não sei para onde ele foi, eu não sei se a minha mãe conseguiu dormir de novo. Eu sei que uma mulher que sentiu falta na casa dela, que foi a mulher que me levou para passar o Natal, ficou desesperada porque eu sumi, ela foi lá em casa atrás de mim. E ela chega exatamente na hora que eu estou dentro do quarto, sangrando porque tinha cortado o pulso.
E aquela mulher me deu socorro. Eu falo que devia ser uma cristã. Devia ser. Eu até queria saber quem ela é, não sei. Ela me levou para o pronto-socorro, costurou o braço. E eu voltei para casa e eu passei o resto da madrugada sentado na minha cama, na mesma cama onde houve o sexo do meu pai com a prostituta. Nossa. E muito braba, muito irada, fazendo planos de vingança. Até aqui a família foi destruída pela prostituição do meu pai. Então eu vou me vingar. Eu vou me tornar uma prostituta. Eu vou me entregar para metade dos homens dessa cidade. Depois que eu me entregar, eu vou chegar para meu pai e vou dizer: o senhor ama prostitutas? Não ama? Pois o senhor pode me amar. Nossa, que decisão, né? É, muito doido, né? Hoje eu olho para aquilo, meu Deus. A senhora queria ser amada, né? Eu vejo como uma cena de cinema, às vezes, da minha cabeça, né? Dá um filme. E aí eu decidi. 4 dias depois, foi noite de Natal, 4 dias, na véspera de Natal, 4 dias depois, eu bebi muito, eu bebia, meus pais bebiam, a bebida era muito fácil dentro de casa. Eu bebi muito, enchi a cara e fui para uma república. A república era uma casa coletiva, né? Funcionários do Banco do Brasil, solteiros que estavam naquela cidade trabalhando, dividiam uma casa, o aluguel de uma casa. E na minha cabeça, na minha vingança, eu disse: eu vou começar ali. Por quê? Porque meu pai era o gerente do Banco do Brasil. E aí eu vou chegar para ele e dizer: sabe onde que eu comecei? Com os seus funcionários. Nossa. E eu fui para aquela casa esperando encontrar 5 rapazes que moravam ali. Depois eu pensei, depois eu vou para o ponto de táxi, depois eu vou para um lugar de construção, que sempre tem muito homem. Sim. E eu cheguei naquela casa, tinha um homem só. Eu acho que porque era entre Natal e Ano Novo, o pessoal voltou para suas cidades, né? Eles não moravam ali. E tinha um homem só. Ele estava dormindo. Cidade pequena, calor, porta aberta, era de tarde. Era um final de semana, era um sábado. E eu bêbada, eu estava trêbada, não estava bêbada. Nossa. Eu comecei a desabotoar minha roupa e eu falei: eu vou deitar do lado dele. Quando ele acordar, eu tô pelado. Tô aqui já. Nem vai saber o que aconteceu. Não é doido isso? Muito doido. E eu estava desabotando a minha blusa e me deu uma dor, E eu comecei a chorar. E eu acho que eu chorei meio alto. E acordou ele? Ele acordou. Quando ele acordou, que ele sentou na cama, que ele terminou de acordar, ele sabia de tudo, a cidade inteira sabia. Virou um escândalo que aconteceu 4 dias antes. Imagina. A notícia correu, né? Ele entendeu. E ele era um homem de Deus. Ele nasceu no lar cristão, ele foi criado no Evangelho. E ele falou: para agora! E eu parei. Uma reação estúpida que eu tive. Ele falou: eu sei o que aconteceu com você, eu sei o que está se passando na sua cabeça, mas não é assim que você vai resolver. E me obrigou a voltar para casa. E eu, bêbada, recebi o comando. E ele ficou do lado de fora esperando lá no portão. Ele falou: você vai dormir, você está bêbada. Quando você acordar, você toma um banho, aí nós vamos conversar. Olha só. E esse homem ficou por 3 meses... Primeiro querendo me mostrar que meus pais eram vítimas de tudo que aconteceu na vida deles, da criação que tiveram e da falta de Deus, principalmente da falta de Deus. E segundo, querendo me apresentar a Jesus, um outro caminho, né? E eu recebi Jesus, ele me apresentou Jesus, eu entreguei minha vida para Jesus. Esse moço tinha uma marca de Deus tão profunda na vida dele, porque sabe como eu pensava? Na minha adolescência, eu tinha 14 anos. Eu pensava assim, eu era uma criança, dos 5 aos 9 anos eu entrei numa farmácia, aquele homem me viu na minha infância, na minha inocência. E aquele homem, sem o meu consentimento, ele destruiu a minha inocência. E agora eu tenho um rapaz na minha frente e eu me ofereço para ele. E ele não só não se aproveita disso,
E ainda quer me fazer uma pessoa de bem. Tem uma coisa diferente nesse cara. Tem algo diferente nesse homem. E aí eu comecei a olhar para aquele rapaz com um olhar diferente. E resumo da ópera, esse homem é meu marido, é o pastor Otto. Olha só. Ele casa comigo, ele me ajuda a compreender os valores da vida, ele me ajuda a entender o benefício do perdão, e ele me mostra algo que eu não acreditava. Eu acreditava que eu era burra, que eu era incapaz de qualquer coisa. Porque eu ouvia muito essa voz: você não vale nada, você é burra, você não presta para nada. E aí ele falou: você devia estudar, Tânia. Casados, com filha já. Nossa filha já tem 56 anos, 57 anos. Não, vai fazer 58 já. Não, 57. E aí eu falei: deu para mim no tempo que todo mundo estuda, não vai dar? Ele falou: vai. Ele sempre incentivando a senhora. E ele me animando a estudar, cidade pequena, grupo escolar, aquela coisa assim antiga, aquele casarão com vidraças na janela. Eu ia para a escola à noite, quando ele voltava do banco, e ele ficava com ela no braço, para ela me ver do lado de fora da escola, para ela parar de chorar. Quando eu chegava em casa, eu dizia: não quero mais, não é justo você trabalhar o dia inteiro e de noite cuidar de criança para estudar. Ele falava: ela vai acostumar, ela vai parar de chorar. E acostumou. E eu dizia muito o seguinte, porque eu sofri muito bullying na escola, pela história familiar, pela falta de unhas limpas, por tudo isso, pela falta de resolver os problemas, né, tarefas escolares. Eu sofri muito bullying da professora. E eu dizia assim para o Otto, contava para ele essa história, por que eu tinha parado de estudar, por que eu tinha desistido da escola. E eu dizia para ele assim: quando tem uma criança problema na escola, ela não é uma criança problema, ela é uma criança que tem problema. Porque eu me tornei extremamente rebelde depois do abuso sexual. E cada ferida que uma professora fazia em mim, cada ferida que alguém fazia, eu me tornava mais problemática. Só piorava, né? Então eu dizia, se as professoras entendessem que a criança problemática, ela tem uma história de vida que a gente precisa cuidar, talvez houvesse uma mudança na vida dessa criança. E aí termino o ginásio, estou grávida do segundo filho, abre uma escola normal, magistério, formação de professores, numa cidade vizinha. E um dia ele chegou do trabalho e ele falou: Tânia, tem o curso de magistério. Você sempre falou que se você fosse professora, você ia cuidar das crianças com problemas. Pronto, Por que você não faz o normal e não se torna professora? Aí eu disse: Otto, eu agora já tenho barriga de segundo filho. Tenho um filho, tenho outro filho na barriga. E ele, com essa cara boa dele, falou: leva a barriga para a escola. E eu levei a barriga para a escola. Ele sempre foi o maior incentivador. Sempre. Encurtando, porque senão vai ficar muito longo esse negócio. Eu fiz o normal, terminei, me tornei professora, 8 anos eu dei aula. Um dia fomos transferidos para outra cidade, 8 anos dando aula, naquela outra cidade dei aula também. Aí um dia ele chega do trabalho e fala: nós vamos embora. Vamos? Para onde? Para o Rio de Janeiro. Você não tem noção. A cidade tinha 3.000 habitantes, imagine para o Rio de Janeiro. Nossa! Só o bairro onde a gente foi morar quando chegou no Rio tinha 380 mil. E vamos para o Rio de Janeiro. Por que não vamos para o Rio de Janeiro? Para você estudar. Aqui não tem uma faculdade, você precisa estudar, você é inteligente. E aí fomos para o Rio de Janeiro e eu não arrumava trabalho. Não arrumava porque como professora do Estado, emprego. E não arruma trabalho, porta nenhuma se abre, não tem qualificação. Eu já estava desanimada. O que eu vim fazer nessa cidade? Até que um dia eu abro a página do Meio do Jornal do Brasil, procurando classificado de emprego. Tinha um concurso público para o Banco Central do Brasil. Falei: vou fazer esse negócio. É nível médio, curso normal é nível médio, vou fazer. E passei, fiz e passei. Entrei para o Banco Central e descobri que lá dentro a melhor carreira era de advogado. O advogado do banco dava plantão de 4 horas,
e podia levar serviço para casa. Perfeito. Serviço intelectual você pode fazer em qualquer lugar, home office. Sim. E eu falei, é o que eu quero. É o que eu quero porque eu vou poder cuidar dos meus filhos e trabalhar e ganhar muito bem. E só que para ser advogado do Banco Central você precisa fazer direito primeiro, né? Sim, E concurso também. E aí eu mudei os planos, porque eu queria fazer pedagogia, administração escolar. Faz inscrição para direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, melhor universidade da época. Ninguém acreditava que ia passar. Se você olhar lá no meu site da minha história, você vai ver que tinha um primo que dizia, você é louca, você tem curso normal, nunca que você vai passar nesse vestibular. Faz uma faculdade particular, pública você não vai conseguir. Mas eu passei, fiz direito. Quando terminou direito, abri o concurso para advogada do Banco Central. Passei no concurso, aí estava, como dizia minha mãe, no céu com o pé para fora, não precisa mais nada, né? Já está no céu. Advogada do banco, ganhando bem, com status, no Rio de Janeiro. Aí eu pensei, meu Deus, Deus me tirou do lixo e me trouxe para esse lugar. Quando que eu podia imaginar? E um dia, como advogada do banco, eu fui para um congresso de banqueiros no Rio de Janeiro. E lá eu conheci uma juíza federal cristã. E aquela mulher me impressionou muito, ela veio só para dar uma palestra, eu segurei ela mais 2 dias no Rio de Janeiro, levei para casa, hospedei aquela mulher. E ficamos juntos fim de semana, conversamos muito. Ela foi embora para Recife, 3 meses depois. Chega no meu gabinete, no Banco Central, um envelope com ela dando como remetente, eu como destinatária. E dentro do envelope só tinha uma página do Diário Oficial, mais nada. Com o edital do concurso público para juiz. Nossa! E ela botou um cartãozinho dela, ela só colou um cartãozinho e ela fez uma pergunta, ela escreveu com letras garrafais. Por que não tentar? Olha só. Quando eu abri aquele envelope, que eu olhei aquele edital, eu falei, não acredito. Essa mulher está me desafiando a fazer concurso para juíza? Ah, isso não é para mim. Isso é para quem acabou de sair da faculdade jovem, está na casa do papai e da mamãe, vai entrar em cursinho para se preparar para concurso, advoga há muitos anos. Eu tinha 8 meses que eu tinha terminado o curso de Direito, passado no concurso para advogado. Você estava com qual idade nessa época? Eu já era avó. Olha só. A minha filha já tinha a primeira filha e já estava grávida do segundo. E aí eu falei, não dá mais para mim. Botei aquele envelope na bolsa, levei para casa. Cheguei em casa e falei, você não acredita. Doutora Maria Conceição me desafia a fazer concurso para juíza. Olha isso. Abri a bolsa, tirei o jornal, mostrei para ele. Lá estava o bilhetinho, por que não tentar? Ele olhou para mim e falou, e por que não tentar? Ó, incentivador, sempre. Ele. Sempre, né? Ele é. Que lindo. E eu passei no primeiro concurso que Olha fiz. só. Coisa rara você passar no primeiro concurso, né? Imagina. E tudo foi nos primeiros. Primeiro concurso para o Banco Central, primeira prova do vestibular. Eu acho que Deus olhou e falou, ela já está tão atrasada, eu vou dar uma mãozinha para ela. E aí, advogado do Banco Central, 12 anos. Que bênção. 12 anos, aí deu os 30 anos de serviço. Não, aí eu... 10 anos como juíza, 12 anos como advogada, deu os 30 anos. E eu estava às vésperas de ir para um tribunal. E ainda como juíza, eu pregava a palavra. Deus me deu um benefício de ter um juiz auxiliar. Só eu tive um juiz auxiliar. Eu tive câncer de endométrio e fiquei muito doente. E eu acho que o tribunal olhava para mim com misericórdia, me deu um juiz auxiliar para dividir trabalho comigo. Isso foi ótimo, porque eu fazia audiência terça, quarta e quinta, e ele fazia segunda e sexta. Olha só. Então eu podia viajar sexta para onde eu quisesse para pregar o evangelho e voltar na segunda. E só fazia audiência terça, quarta e quinta. E mesmo com a atividade de magistrada, eu viajava e pregava, e eu fui me apaixonando cada vez mais pela palavra, e vendo Deus transformar vidas que precisavam de ajuda, como eu precisei de ajuda no passado. Vendo vidas que estavam no fundo do poço, porque o inimigo havia usado suas famílias para jogá-las no fundo do poço. E eu descobri que, mais do que qualquer outra coisa, eu queria ajudar pessoas. Eu queria cuidar de pessoas.
E quando eu resolvi parar, me aposentei da magistratura, esse colega que era o meu juiz auxiliar, ele dizia: Tânia, você enlouqueceu, você está à véspera de um tribunal, você vai parar para cuidar de gente. Só que ninguém compreende isso. Eu falo que não é um chamado, é um grito de Deus. Né? É verdade. É um grito de Deus. E aí nasce o ministério, aí nasce o projeto, aí nasce o amor pelas almas. E nasce o Silk. O Silk, já antecipando a sua pergunta. Sim. O Silk é um seminário que traz vidas para ter vida abundante. Pessoas que estão no fundo do poço, à beira de um abismo. Algumas pessoas já com plano de suicídio, como tinha nesse Silk agora. Algumas pessoas desistindo do casamento, dos filhos. E na edição 90 a gente vê Deus fazer como tem feito nas 89 edições anteriores. Cada Silk é um divisor de águas na vida de muitas pessoas. O Silk hoje já está até em outros países. Vamos para a Europa pela 5ª vez, já fomos 4 vezes, e para os Estados Unidos pela 1ª vez. No Brasil já realizamos São Paulo, Joinville, no Nordeste em Fortaleza, em Porto Seguro, já estivemos em Brasília, Manaus, no Norte, né? E cada lugar que vamos, a gente vê Deus agir. É sobrenatural. E eu tenho hoje 75 anos, o Otto 85, temos bisnetos já, né? Mas temos uma alegria tão grande de ver Deus usando nossas vidas para transformar vidas, para mudar histórias. Imagina. Isso. Que todo mundo que sentou, né, que a gente, durante esses dias, né, só uma semana que a gente ficou lá, cada um que passava dizia, foi um divisor de águas. Essa é a palavra, essa é a palavra. Os testemunhos que chegam são sobrenaturais. É verdade. Sobrenaturais. Quando eu falo de heranças espirituais, por exemplo, eu falo que heranças espirituais de feitiçaria, ela gera doenças na cabeça e no pescoço, doenças mentais, emocionais e doenças físicas, aneurisma, tumores. E um jovem do norte do país, um jovem de Xinguara, no Pará, um filho autista dentro de casa, uma criança de 4 anos, autismo severo, não falava, não interagia com ninguém, ouviu esse vídeo meu de heranças espirituais. E ele disse: eu vou atrás de cura para o meu filho, porque a história da minha família é de ocultismo, é de feitiçaria. E eu acredito que se for espiritual a doença do meu filho, ele vai ser curado. E esse moço veio, fez aqui até em Joinville. No dia do atendimento dele, o menino dele foi curado lá em Xinguara, no Pará. Nossa. Pela primeira vez falou, pela primeira vez interagiu com pessoas. E essa criança de vez em quando me manda mensagem: vovó Tetê, vovó Tetê. E eu falo que se tiver só uma criança curada de autismo, já valeu todo o chamado. Imagina. Já valeu. E a confirmação de Deus, de cada evento, cada lugar que vamos, cada lugar onde ministramos. O que vem depois, que é o testemunho, que é o resultado, fala: meu Deus, que grandioso que é isso, né? Mas eu sei que não é nada por mim, eu sei que é Deus usando minha vida. Eu sei que é como se fosse uma luva dele, porque um dia eu falei: eu quero, pai, eu quero que o Senhor me use. Eu falo que é mais ou menos assim. A Bíblia conta uma história dos gigantes e dos filisteus afrontando o exército de Deus. Os filisteus eram os opositores dos hebreus. E havia um gigante chamado Golias. Exército de Israel sendo afrontado pelo exército dos filisteus, mas mais afrontado ainda por aquele gigante. E todo o exército de Israel recuando com medo. Aquele gigante, 40 dias, 40 noites, gritava e aprontava e desafiava e amedrontava o exército de Israel. E aí tinha um menino chamado Davi, um garoto. Não tinha mais do que 14 anos. Os irmãos dele que tinham idade para a guerra estavam convocados, estavam naquela guerra, no exército. Ele não. Ele foi levar lanchinho para os irmãos. É verdade. E pegar notícia dos irmãos para o pai.
E quando ele chega naquele arraial, ele chega a hora em que o gigante está afrontando o exército de Deus. E ele sente uma indignação, eu falo que é uma indignação santa. Quem é esse incircunciso filisteu que ousa afrontar o exército de Deus vivo? Ele sente o que Deus estava sentindo. E Deus olhou para aquele menino e disse, agora sim, eu senti alguém que sente o que eu estou sentindo e eu vou usar esse menino para acabar com essa bagunça desses filisteus. E eu falo que é isso que Deus faz comigo. Ele vê a dor que eu sinto quando eu vejo uma pessoa cativa. Ele vê a indignação que eu sinto quando eu vejo que o inimigo está aprontando na vida de uma pessoa. E ele fala, então vamos, você vai, eu vou com você. Né? E aí acontecem as coisas. Eu não sei curar autismo, eu não sei curar câncer, eu não sei fazer nada do que acontece com o resultado do Silk, mas eu sei que Deus faz através da minha vida. Faz. E eu tenho certeza. Né? Pastora, e como é que foi assim, o processo de liberação de perdão para o seu pai, para sua mãe? Porque as pessoas têm muita dificuldade, né, em liberar perdão, né? A gente conversa assim com as pessoas, não, eu não vou perdoar, não vou perdoar. À medida que você avança no conhecimento da palavra de Deus, né? Porque tudo que eu falo tem uma base, é a palavra de Deus. Não tem nada místico no meu seminário, nada. Eu não fico induzindo ninguém a nada, não manipulo com meditação de nada. Eu até tenho pavor desse misticismo que é usado em muitas igrejas. Eu falo que é uma tênue linha de espiritismo que a igreja usa, né? Então, você não vê nada de místico ali. Você vê palavra. Totalmente palavra. Né? Só palavra. Quando você mergulha, porque é a palavra que libera. É a verdade que liberta. Né? Quando você mergulha na palavra, você vê que o perdão é uma ordem de Deus. Perdão não é um sentimento. Não estou sentindo de perdoar. Porque geralmente eles vêm, eu não sinto perdoar, mas nunca vai sentir, né? Não, perdão é uma ordem de Deus. As pessoas às vezes não perdoam porque elas falam assim, mas eu não esqueci o que aconteceu. Eu não esqueci de nada, eu lembro de tudo. Ninguém vai esquecer, Eu conto tudo com detalhes. Eu ainda digo assim, esquecer é amnésia, e amnésia é doença, e Deus não dá doença para você. Ele vai curar as suas memórias. Você vai lembrar. Você fala e não dói mais, não, né? Isso aí. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, anos e anos e anos se passaram do meu abuso sexual, que foi com 9 anos. E eu tenho 75. O ano passado, no início desse ano, eu precisei fazer o teste PCR para Covid, porque eu ia embarcar para o exterior e o país que eu ia exigia esse teste. E aí eu fui numa farmácia em São Paulo. Hoje você não entra mais dentro da farmácia, você fica no balcão, é atendido por uma pessoa e dali para o caixa. Mas para fazer o teste PCR você entra. Você vai lá para um lugar dentro da farmácia, o farmacêutico credenciado vai fazer o teste. Quando eu entrei dentro daquela farmácia, imediatamente me veio à memória tudo que eu passei dentro da farmácia, com 9 anos de idade. Mas foi tão forte que eu senti até o cheiro do esperma. Nossa! Aquilo que eu vivi com 9 anos. Mas sem ter raiva daquele homem. Sem ter a dor, apenas a memória e a gratidão a Deus do tempo que passou, da cura que veio, do benefício que eu tive na minha vida, de ser curada do trauma de um abuso sexual. Então eu falo que você não esquece, mas a tua memória é curada, né? Não é amnésia, você vai se lembrar, e a outra pessoa diz assim, eu não posso perdoar porque eu ainda sinto dor. Mas perdoar não é não sentir dor. Eu falo que se fosse, Jesus na cruz não perdoaria, porque ele sentiu dor. Maior a dor, maior a grandeza do perdão. Eu falo que perdoar é arriscar a dívida. Não me deve mais nada, eu entrego nas mãos daquele que é o Deus Todo-Poderoso, que não toma o culpado por inocente e que te deu uma ordem para perdoar. A ordem é perdoa. Se você não perdoa, não tem o perdão de Deus. Quando você compreende isso, é racional o entendimento, mas espiritualmente vem a obediência. E na obediência sempre tem recompensa. Deus recompensa a obediência, sempre. E quando você perdoa, começa a vir a recompensa. E como eu ministro libertação,
Eu digo que é burro quem não perdoa, porque quem não perdoa não tem o perdão de Deus. Quem não perdoa tem demônios perseguindo, porque a Bíblia fala que Deus entrega para os verdugos, os atormentadores. Quem não perdoa não tem as orações ouvidas no céu. Quando Jesus fala de fé, no capítulo 11 de Marcos, ele fala, se você tiver fé como um grão de mostarda, vai dizer esse monte, lança-te, ele vai. Mas quando ele termina de falar de fé, ele diz, se perdoares aos homens as ofensas, seu Pai vai perdoar. Ou seja, está condicionado ao perdão o exercício da fé. Então não adianta eu ter fé e ter uma pessoa que eu não perdoei, minha fé não vai ser eficaz. Ela não vai ter resultado. E também a minha oferta não vai ser recebida. Então é burrice não perdoar. Não tenho o perdão de Deus, minha fé não vale nada, eu tenho demônios me perseguindo e a minha oferta não é recebida. Por que eu vou manter esse julgamento de uma pessoa? Eu vou querer ser o juiz da vida dessa pessoa? E aí você começa a raciocinar e começa a pedir a Deus, Senhor, gera em mim a capacidade de perdoar. Como você pode pedir fé a Deus, você pode pedir a capacidade de perdoar. Perdão. Né? E quando você acorda e fala, eu vou perdoar, eu decido perdoar, parece que o Espírito Santo começa a produzir em você uma força sobrenatural. E daqui a pouco você se lembra de tudo sem mágoa de ninguém mais. Quando eu perdoei, eu vi o meu pai como vítima. Uhum. Ele foi uma vítima. É como se ele fosse uma pessoa dentro de um cativeiro. Ele pensava que alguém entrasse naquele cativeiro para resgatá-lo, minha mãe também, mas não tinha ninguém para fazer isso. Não havia um cristão à sua volta, não havia uma pessoa capaz de amar Deus do jeito que amaria ele, do jeito que ele era. E aí eu pedi para Deus, Deus me dá força, eu quero resgatar ele. E Deus deu, e eu resgatei meu pai, resgatei minha mãe, resgatei meu irmão, que meu irmão entrou para o uso de drogas também. E é isso. Quando você ama Deus, se você deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar e você quer obedecer, é fácil perdoar. É uma decisão. É uma decisão. Até porque perdoar é verbo. Perdoar é verbo. Comer é verbo. Beber é verbo. Ó, eu bebo, tu bebes, ele bebe. Nós bebemos. Perdoar é verbo. Então o verbo é ação, não é sentimento. E aí você decide fazer ou não fazer. Aí você começou a conviver com eles. Isso. Quer que eu responda? Perguntas? Manda aí. Então vamos lá. Primeira pergunta é o seguinte. Aí eu falo sobre o que Tá bom. Quem é que pode fazer o circo? Quais as pessoas que podem fazer o circo? Todas as pessoas com maturidade para receber o entendimento de coisas que são ensinadas lá. Eu digo que a partir dos 13 anos já, hoje os jovens, os meninos são muito hábeis, assistem filmes, entendem tudo. Então um adolescente está apto para fazer o silk. E tem sim. bastante jovens, né? Eu observei, tem muitos jovens. A partir da adolescência já pode fazer. Não é necessário ter conhecimento de Deus, não é necessário ter uma fé. Muita gente que vai... Agora foi um ateu, saiu de lá convertido. Ateu pode fazer? Pode. Espírita pode? Pode. Todas as religiões podem. Inclusive, muitas pessoas aceitaram Jesus, né? Muitas. Todos os silks. Foram 52 pessoas batizadas. Mais do que 52 aceitaram Jesus. Todas as pessoas que querem uma resposta espiritual para suas vidas podem fazer o silk. Todas. Porque o silk daí trata da libertação e da cura, né? Isso. Então... Isso. Sim. Qual o testemunho que mais marcou a pastora? Nesses 90 silk, né, que já Silk. teve algum testemunho que mais marcou a senhora, que mais impactou? Porque deve receber em cada um muitos testemunhos, né, mas às vezes tem um que fica ali, né, que a senhora sempre fala, que mexeu muito, que foi assim, profundamente. A gente não é que banalize, a gente vai se acostumando pela quantidade de testemunhos que vem. Sim. Né? Muitos são fortes, mas curas físicas são muito expressivas. Cura de câncer, pessoa que chega em estado terminal e começa a voltar porque era resultado de uma herança espiritual, derramamento de sangue, de aborto. Então, o câncer geralmente vem do derramamento de sangue, né? O câncer,
eu diria para você que 90% das células cancerosas, elas são resultado de espírito de morte numa família. Homicídios, abortos, violência doméstica, histórias familiares de terem escravos, de terem maltratado. Agora, câncer também é resultado de células angustiadas. A pessoa que não perdoa, ela é uma candidata forte a ter câncer. Vamos perdoar. Se você for no Instituto do Câncer, ala terminal, e for conversar com aquelas pessoas, vai ver o tamanho das mágoas que tem guardadas ali dentro. Na minha família, minha mãe tem 7 irmãos. Quase todos tiveram câncer. Pois é. E aí são testemunhos impactantes, mas curas físicas, restauração de família, gente que já está separado há anos, que volta para casa, filhos que não conversam com os pais e são reconciliados. Tudo isso é muito forte. E tudo isso me faz chorar muito, né? Agora, o maior milagre é a conversão. Imagina. Esse é o maior milagre. Essa semana mesmo, durante o Silk, eu recebi uma mensagem pelo meu e-mail de uma mulher na Europa, em Luxemburgo, que viu um vídeo meu e que queria aceitar Jesus, lá de Luxemburgo. Olha só. Uma mulher com histórico familiar de idolatria de décadas, de gerações de idosos. E essa mulher falou, eu entendi que só Jesus salva. E eu quero entregar minha vida para Jesus. E o que eu faço? Aí no e-mail eu passei para ela o meu telefone. Falei, me manda o seu telefone pelo meu WhatsApp, que a hora que eu puder eu vou ligar para você. E ela mandou, quando terminou a aula, que eu cheguei no quarto, estava lá, oi, né? E eu liguei para ela e ela chorando do outro lado da linha. Entrega a vida para Jesus, a gente faz uma oração. Então esse é o maior milagre. Eu diria para você que o que me impacta mais no Silk são as conversões. Quando aquele povo começa a se levantar e começa a ir lá na frente. Parece que meu coração vai sair do peito. Eu começo a ter taquicardia e começo a suar e dá vontade de sair pulando igual a cabrita. É o mais forte, é sair das trevas para a luz. Uma pergunta, como é que faz para pastor? Sim. Como é que faz para se inscrever para participar do Silk? Como, pastora, que a gente faz para participar do Silk, para se inscrever? No meu site, olha, meu nome é Tânia Tereza com Z, Tereza com Z. Se for para o Google, vai encontrar tudo que eu tenho. Eu tenho um canal oficial no YouTube que já ultrapassa 51 milhões de visualizações. E muitas pessoas chegam para participar do Silk através dos vídeos, canal, né? Dos vídeos. Tem mais de 600 vídeos no canal. Eu tenho um Instagram, eu tenho Facebook, eu tenho Spotify. É fácil. Eu sou uma velha high-tech, na verdade, né? Então é fácil você achar o meu nome. Quando você achar o meu nome, você vai para o meu site. Meu site é pastorataniatereza.com. E lá no site eu tenho todos os seminários que estou fazendo. Eu não publico todos do ano todo, eu publico um de cada vez. Certo. Por exemplo, hoje terminou o Silk, terminou na hora do almoço. Amanhã e depois eu tenho um seminário em São Paulo. Certo. Só sobre heranças espirituais. Só. Nós temos um endereço em São Paulo e lá nós temos um lugar para dar um curso. E eu vou dar curso de 2 dias só. Depois que eu vou para casa no domingo à tarde. Então, no meu site vai saber tudo sobre os meus cursos. Até o Silk da Europa está lá. Até o Silk dos Estados Unidos está lá. E é lá que você vai fazer o primeiro passo para se inscrever. Pastora, antes de a gente encerrar, eu quero conversar um pouquinho. A senhora é escritora, né? Tem os livros. Quantos livros a senhora tem escrito? Eu tenho 15 livros. 15 livros. O primeiro foi qual? O primeiro é A Verdade que Me Libertou. É a saída da mentira da idolatria. Por exemplo, alguém que está nos assistindo e disse assim, eu quero ler os livros, né? Qual que a senhora indica? Vou começar pelo qual? Deixa eu aproveitar e dizer, os livros estão disponíveis no meu site. No meu site tem uma loja virtual. Todos eles estão lá. Certo. Além disso, eu tenho eles em PDF que eu mando para fora do país para quem não pode comprar por aqui. Certo. Começa pelo O Chamado, porque no chamado tem o resumo da minha biografia e daquilo que eu prego. O Chamado. Eu começaria por aí.
né? Muito legal. Pastora, foi um prazer ter a senhora aqui com a gente. E como a gente está com uma pastora, a gente vai encerrar orando, né? Vamos Claro. pedir uma oração. Claro, vamos orar. Nessa câmera aí. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do teu Filho Jesus, eu coloco diante do teu trono de graça gratidão pelo privilégio de estar neste lugar, falando para pessoas que eu não sei quem são, onde estão, e nem que alcance terá, mas o Senhor já sabe. O Senhor é um Deus que prevê e tudo que o Senhor faz com a decisão eterna. Há uma eternidade nas suas decisões. Então todos aqueles que ouvirem e que precisarem de ajuda, Pai, direciona eles para procurarem essa ajuda. Todos aqueles que estão encontrando-se neste momento como num beco sem saída, que eles descubram que há uma saída, essa saída é Jesus e pode mudar a vida deles. Amém. E que aqueles que têm interesse, Senhor, em participar do Silk consigam encontrar um meio para ir, encontrem uma resposta. Abençoa, Senhor, todo aquele que está ouvindo, abençoa esses que estão produzindo esse trabalho, abençoa esta cidade, abençoa onde alcançar essa informação, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo que você acabou de assistir, dê um like, compartilhe e inscreva-se nesse canal. Nesse canal tem centenas de vídeos com conteúdo profundo de cura e libertação, que vão edificar a sua vida e a vida de todos aqueles com os quais você compartilhar. Lembre-se disso. Beijo no coração.